Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição número 4, crendo no Deus Trino. O texto bíblico base está no Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Dê uma pausa nesse vídeo, lê esse texto. É um texto maravilhoso, descido do céu. Dê uma pausa e leia, medite, para a gente poder dar início à nossa aula. A meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, aqui nesse texto, meus irmãos, a gente tem o encontro do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre o Filho e ouve-se a voz do Pai: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Antes de iniciar nossa aula, vamos fazer uma pequena introdução sobre um conceito interessante da assinatura de Deus em toda a criação. Nós vemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa tricotomia em várias áreas da criação de Deus. Por exemplo, a gente tem a divisão de passado, presente e futuro. A gente tem a divisão de prótons, nêutrons e elétrons, alma, corpo e espírito, estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso. Então você vê essa assinatura de Deus em toda a criação, essa tricotomia. Evidências bíblicas do Deus Trino no Antigo Testamento. Gênesis 1:26 vai trazer para a gente: façamos o homem, Deus vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem. Ora, nossa de quem? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conforme a nossa semelhança. Isaías 61, o texto bíblico vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ora, o Espírito Santo do Senhor Deus está sobre mim, o ungido, o Cristo, o Messias, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E aí vai. Ora, Espírito Santo, Deus sobre Cristo. Zacarias 12:10, Deus faz uma promessa: derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, perdão, Deus não faz uma promessa, ele profetiza: derramarei o Espírito de graça e de súplica sobre quem? Sobre Jesus Cristo. E olharão para mim, para Jesus Cristo pregado no madeiro, a quem transpassaram. Mais uma vez vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo evidenciados aqui no Antigo Testamento, assim como Isaías 61, assim como Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vemos a evidência do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos. E no Novo Testamento? O Novo Testamento também traz, lá em Colossenses, em João, aí eu trouxe a referência de Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou. Moisés pergunta para Deus, quando Deus se manifesta para ele numa sarça ardente, e pergunta: mas Senhor, quem eu digo que me enviou? Deus fala para Moisés: tu vais dizer que o eu sou te enviou. Lá em João 8,58, disse Jesus: em verdade eu vos digo aos fariseus, aos doutores da lei, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse argumento de Jesus foi tão polêmico que eles quiseram apedrejar
Jesus, porque Jesus ele tinha afirmado que ele era Deus. Essa expressão eu sou, ela não era nem sequer permitida a se falar, porque ela se referia a Deus. Quando Jesus abre a boca e diz eu sou, aquilo foi tão escandaloso para aqueles fariseus e doutores da lei que eles intentaram matar Jesus por isso. Colossenses 1,17 vai dizer: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui são passagens no Novo Testamento que nos trazem que Jesus Cristo, ele é Deus. E ele é ungido pelo Espírito Santo de Deus e por Deus. Eu trouxe o texto de Êxodo 3,14 para os irmãos poderem compreender essa passagem de João 8,58. Lembra que a gente estudou na aula passada que a gente tem que interpretar o Novo Testamento à luz do Antigo? Sem o Antigo a gente não consegue interpretar o Novo, e sem o Novo a gente não consegue interpretar a plenitude da revelação do Antigo? Está aí um exemplo. Ministério de Jesus. Com água. Lucas 4,18, Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, pois que me ungiu. Essa passagem também está lá em Isaías 61,1, uma passagem que a gente vai ver bastante aqui nessa aula de hoje. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. O Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito do Senhor, do Pai, está sobre Jesus, o Filho. João 17,5, e Jesus em sua oração vai dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, testificando mais uma vez que o Jesus Cristo, a palavra de Deus, estava com ele desde o princípio. Filipenses 2,10, Paulo vai dizer para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, mostrando mais uma vez a divindade de Jesus. Equívocos na doutrina da Santíssima Trindade. As pessoas da Trindade não têm uma relação de subordinação. Amém? Eles não têm uma relação de subordinação. Essa passagem ela é de João. Agora me pegou. João 15,26. João 15,26. Diz assim: mas Jesus está dizendo, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O Consolador, ele enviado de Jesus, ele vai ser enviado de Jesus, da parte de Deus, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse Espírito que testifica de Cristo. Então, essa passagem é para nos evidenciar que essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não têm uma relação de subordinação, uma relação de hierarquia. Uma relação de hierarquia. Não, eles são três pessoas em uma só pessoa. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Outro equívoco na doutrina da Santíssima Trindade. As pessoas da Trindade não são formas diferentes de Deus se manifestar. O Concílio de Nicéia, ele foi realizado em 325 e no Concílio de Nicéia é debatido sobre a natureza de Cristo e o arianismo. O arianismo era uma doutrina que afirmava que o Filho, que Jesus, era um ser sobrenatural, mas não Deus. Então, nesse Concílio de Nicéia, foi definido definitivamente que o Filho
é Deus. Foi definida a divindade do Filho. O Concílio de Constantinopla, o primeiro Concílio de Constantinopla, definiu a divindade do Espírito Santo. Ele foi realizado em 381 depois de Cristo. Combateu uma heresia conhecida como macedonianismo, que negava a divindade do Espírito Santo. Hoje, nós entendemos, sabemos e compreendemos à luz das Escrituras que são três pessoas distintas: o Pai, que gera, o Filho, que é gerado, e o Espírito Santo, que realiza. Amém? Glória a Deus. Outro equívoco: as pessoas da Trindade não são deuses. Não são três deuses diferentes. É apenas um Deus. Deuteronômio 6,4 vai dizer: ouve, ó Israel, Shema, ouve, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E não são três deuses diferentes. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós há um só Deus, Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Há um só Deus, um só Senhor e um só e o mesmo Espírito. O Deus Trino que opera na tua vida e na minha vida. Deus é amor. Como esse amor se manifesta em Deus Pai? A gente tem lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, e como esse amor se manifesta no Filho, Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 11 traz a obra redentora de Cristo, traz a revelação da obra redentora de Cristo. Esse é o versículo 11 que eu trouxe para exemplificar. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Então, o amor de Deus no Filho se manifesta na sua obra redentora. Pela graça, nós somos salvos. Pelo seu sacrifício vicário, pelo seu sacrifício perfeito, nós somos salvos. E como o amor de Deus se manifesta no Espírito Santo? João 16, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Eu destaquei aqui um. Salvo engano, este é o versículo 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É assim que o amor do Espírito Santo se manifesta em nossa vida, nos convencendo o mundo do pecado. Do pecado por quê? Porque mataram o inocente, porque não receberam a palavra de Jesus Cristo, porque condenaram a Jesus Cristo. Da justiça por quê? Porque Jesus Cristo está com o Pai. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está condenado. Então, é assim que o amor do Espírito Santo se manifesta, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Deus Trino também opera em nós de uma maneira servidora. Isaías 16, 1 e 2, que foi usado como referência em Lucas 4, 18 e 19, fala do serviço do Messias, do ungido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas ao primeiro serviço, pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar contritos de coração, segundo serviço, restaurar
restauração, proclamar liberdade, trazer libertação, abertura de prisões e apregoar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu trazer uma coisa interessante. Lucas 4, 18 e 19, o texto termina aqui, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse episódio foi dado para Jesus numa sinagoga um rolo do profeta Isaías, e nesse rolo estava escrito justamente essa passagem, e Jesus diz: hoje se vos cumpriu esta palavra. Dizendo isso, Jesus se sentou na cadeira que era reservada a Moisés, ao profeta que haveria de vir. E quando ele terminou de ler, ele terminou aqui: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele não continuou lendo Isaías 61, 2, e o dia da sua vingança e a consolar todos os tristes. Por quê? Porque a primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio como servo sofredor, como servo sofredor. Na sua vinda, que ele vai vir para aniquilar o príncipe das trevas. Na segunda vinda, que ele vem em um dia de vingança do nosso Senhor, para destruir todos os seus inimigos. Amém? O Deus Trino opera em nossa vida também de uma maneira comunitária. Como assim? Comunhão perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em comunhão perfeita. Assim como nossa comunhão deve ser perfeita com Ele. Assim como Ele é a cabeça da igreja e nós o corpo. E essa relação deve ter comunhão perfeita. Assim como minha cabeça tem comunhão perfeita com o meu corpo. Assim também nós temos que ter comunhão perfeita com Cristo. João 1,7 vai nos dizer mais: se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho, nos purificará de todos os nossos pecados. Amém? E a conclusão da lição de hoje, deixa eu me tirar daqui para poder ler. A doutrina da Santíssima Trindade encorajamos a viver a doutrina, irmão. A doutrina da Santíssima Trindade nos encoraja a vivermos a comunhão cristã. Nos encoraja a vivermos a comunhão cristã. Ela é um mistério da fé. Realmente é um mistério, nós conseguirmos entender isso. Nós vimos nessa aula de hoje as evidências bíblicas dessa doutrina e a maneira amorosa, servidora e comunitária em que o Deus Trino opera em nós. Irmãos, eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua paciência, por esses 20 minutinhos ter ficado conosco aqui nessa aula. Irmão, dê um oi, um amém, um glória a Deus nos comentários, para eu saber que os irmãos estão compreendendo a aula. Qualquer dúvida, pode postar aqui. Lembre-se que essas aulas são aulas de discipulado, são aulas que trazem conceitos bem básicos. Então, eu não abordo nada de forma tão profunda. Então, se o irmão tiver qualquer tipo de dúvida, bota aqui que certamente a gente vai pesquisar para ajudar os irmãos na compreensão completa do tema. Amém?